Localizada no leste do Maranhão, na região dos Cocais, Caxias conta com mais de 161 mil habitantes. Situada às margens da BR-316 e também cortada pelo rio Itapecuru, o município se desenvolveu nos últimos anos e oferece à população todos os serviços públicos e privados de uma cidade de grande porte do estado. Mas quem visita Caxias tem a oportunidade de conhecer a história do Maranhão através das antigas igrejas e de locais de uma batalha que chamou a atenção no período do Brasil Imperial, a Balaiada. Durante a maior parte do período regencial, várias revoltas foram registradas em todo o país, como a cabanagem no Pará, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e a Sabinada na Bahia. As revoltas demonstravam a insatisfação do povo com a política e também pelas precárias condições de vida da população pobre dessas regiões do país. No Maranhão, a Balaiada chegou a reunir mais de 3 mil pessoas. Eram escravos e trabalhadores pobres que estavam revoltados com a forma como os fazendeiros da região utilizavam a força e a violência para conquistar os objetivos econômicos. Em homenagem à revolta maranhense, que ficou conhecida em todo o país, Caxias conta há 12 anos com o Memorial da Balaiada. No ano passado, mais de 17 mil pessoas passaram aqui pelo Memorial da Balaiada. A maioria quer entender como o acervo do museu foi utilizado em uma das batalhas mais sangrentas do Brasil no período do Império. São 350 peças catalogadas e que foram encontradas na cidade de Caxias após escavações arqueológicas. São utensílios domésticos feitos de ferro e que garantiram a alimentação dos revoltados. Armas de fogo, espadas, projéteis, balas de canhão e acessórios utilizados pelos soldados durante a guerra. Uma maquete da cidade representando o período da batalha mostra como era a rotina de Caxias durante a Balaiada. Aqui eles vão encontrar a história oral do movimento da Balaiada ocorrido no Maranhão entre o período de 1838 a 1841 e também alguns objetos da sociedade caxiense da época e além de outros objetos também que fez parte do movimento, como as balas de canhões, as espadas dos oficiais do Exército, né, e também dentre outras, porque aqui em 1997 houve uma escavação arqueológica para comprovar se realmente o movimento da Balaiada passou pela cidade de Caxias, né? Então tem bastantes objetos para os visitantes. Além do mais, que aqui temos o nosso principal atração, que são as muralhas do quartel da Balaiada, que foi edificado em 1840, quando Luiz Inácio Lima da Silva foi chamado pelo governador do Maranhão para comandar as tropas imperiais aqui nesse estado. Haja vista que o movimento estava ganhando bastante proporção e o exército imperial não tinha mais como vencê-los. 4 personagens importantes deram expressão ao movimento: Lívio Lopes Castelo Branco, Cosme Bento das Chagas, mais conhecido como Negro Cosme, Raimundo Gomes Vieira Jataí, conhecido popularmente como Cara Preta, e Manuel Francisco Ferreira dos Anjos, conhecido como Balaio, e que deu nome ao movimento por ser um artesão que confeccionava balaios. A história é contada em detalhes aos visitantes do museu, que entendem que a força popular sempre ganha destaque quando todos se unem em busca de melhores condições de vida. O Memorial da Balaiada é um ponto histórico da cidade de Caxias que não pode deixar de ser visitado. Ele é um museu-escola com um centro de documentação. E aqui no Memorial da Balaiada os visitantes podem conhecer um acervo eclético de mais de 356 peças, conhecer também a história dos literatos caxienses, como o nosso grande imortal Gonçalves Dias, assim como Coelho Neto, Vespasiano Ramos, Teófilo Dias e Raimundo Teixeira Mendes. Caxias já foi a princesa do sertão maranhense e nós precisamos que ela continue sendo uma das grandes cidades do estado do Maranhão. Para isso, nós precisamos investir no nosso potencial turístico da cidade, investir na educação
né, dos filhos da cidade de Caxias para que continue divulgando, né, toda essa gama de saberes que Caxias gerou e tem gerado. Então, o Memorial da Balaiada conta a história da Guerra da Balaiada e, ao mesmo tempo, permite aos visitantes conhecer vários objetos sobre essa bela história, que é uma história que faz parte da história do Brasil. E foi em busca de mais informações sobre a revolta maranhense que essa família que mora em Brasília, mas que é de origem caxiense, veio visitar a exposição. O pai nasceu na cidade e aproveitou as férias escolares da criançada para conhecer mais sobre a balaiada. Uma história bacana, né, dos balaios, que teve uma grande guerra aqui. Na verdade, eu não conhecia tanto agora como eu conheci, né, igual a professora ali nos ensinou. E foi bastante interessante, né, essa história. E também proveitoso para as crianças. Proveitoso, né, tanto proveitoso como que eles aprendem um pouco, né, da onde saiu a nossa raiz, né. E fica bem interessante que eles vão abrindo a sua mente e vão perguntando aí em diante, né, como é que aconteceu Caxias, como é que nasceu Caxias, né? A família fica atenta a cada detalhe da história contada pela diretora do museu. Glaucinete Oliveira, cearense, mas mora em Brasília e aprovou a oportunidade das férias da família para conhecer um pouco mais sobre a história do Maranhão. Eu já tinha curiosidade de vir aqui, trazer os meninos para conhecer, porque quando eu estudava, eu estudei sobre a balaiada, só que estar aqui dentro é completamente diferente, assim, surreal. Estar aqui e passar para eles sobre esse acontecimento, né, que teve no século XIX. É muito bom mesmo. Eu saio daqui, volto para minha terra, volto para Brasília, satisfeita. Porque eu disse, eu não vou voltar para casa sem antes ir na balaiada. Mas e a criançada? O que achou de mais interessante nessa curta viagem pela história da balaiada? E as espadas. E por quê? Eu achei muito interessante mesmo. 176 anos depois do início da balaiada, essas ruínas do quartel do Exército ainda permanecem de pé. O local, aqui no Morro do Alecrim, em Caxias, foi escolhido estrategicamente por estar na parte mais alta da cidade, a mais de 140 metros de altura. A construção do quartel da balaiada foi se pensado aqui no Morro do Alecrim por ser o ponto mais alto da nossa cidade, chegando a 145 metros de altura. Se não houvesse essas construções hoje aqui ao redor do Memorial da Balaiada, nós teríamos a visão de toda a nossa cidade. Então, eles pensaram isso numa estratégia militar de ter vantagem sobre os balaios. E a estratégia dos militares ajudou a vencer a revolta dos balaios, que começou em 1838 e terminou com a rendição e morte dos principais líderes em 1841. Mais de 12 mil sertanejos, escravos e militares morreram na guerra. Parte dos revoltosos foi anistiada pelo imperador Dom Pedro II. E por conta da vitória sobre o movimento, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva foi condecorado como Barão de Caxias. O busto do Barão de Caxias e 2 canhões utilizados na guerra podem ainda ser encontrados na Praça Duque de Caxias, próximo ao Memorial da Balaiada, no Morro do Alecrim. Uma outra homenagem a Caxias, que também faz parte do museu, é a xilogravura de 9 metros, que representa os 200 anos de Caxias. A obra é da artista caxiense Tita do Rego Silva, que atualmente mora na Alemanha. Ela foi feita exclusivamente para o Memorial da Balaiada, para a inauguração do Memorial da Balaiada, e ela retrata 200 anos da história de Caxias. Nós temos aqui a Terra das Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias é o grande poeta, o ilustre imortal da nossa terra. Temos aqui as tribos Chimbira, Gamelas e Guanaré, tribos indígenas que habitaram a cidade de Caxias no início da sua fundação. Temos aqui o rio Itapecuru, caminho da Pedra Grande, como era chamado pelos indígenas. Temos a lenda da sereia Prisilina do bairro Cangalheiro, uma sereia encantada com cabelos de ouro. Dizem que um certo jovem tentou tirar esses fios de cabelo, conseguiu tirar 3 fios. Ao levar para casa, ele foi pressionado pela sua mãe para contar onde tinha encontrado. Mas antes, ele foi avisado, se ele contasse algo de muito ruim, poderia acontecer. Ao fazer o relato de onde tinha encontrado os cabelos de ouro, ele foi castigado
Ele, a mãe e a irmã ficaram cegos, surdo e mudo. O conselho que eu dou para vocês, visitantes, é que não contem para ninguém essa história se encontrarem os cabelos de ouro, senão vocês podem levar para a sua terra. Então nós temos aqui os pescadores, a abundância de peixes e víveres no rio Itapecuru. Lembrando que o rio Itapecuru para Caxias foi o grande veio do comércio da nossa cidade. Caxias já foi a princesa do sertão maranhense, a segunda cidade mais importante do estado do Maranhão. Então nós exportávamos algodão, babaçu e arroz. Vendíamos, né, bastante, inclusive para outras cidades do Brasil. E nós tínhamos negócio com Pernambuco na questão da venda do açúcar. Caxias foi uma cidade bastante próspera e tivemos a grande presença de portugueses na nossa cidade, assim como também uma grande presença de africanos, de escravos na nossa cidade. Então os pescadores, né, exploravam bastante, né, o rio Itapecuru em várias questões, tanto de meio de transporte quanto de pescaria. Temos aqui a igreja Nossa Senhora de Nazaré na Trezidela, uma das igrejas mais antigas da cidade. Esta primeira igreja, ela caiu, foi construída uma outra e por isso ela não é a igreja mais antiga hoje. Hoje nós temos a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no centro da cidade. Nós temos aqui o meio de transporte da época, cavalos e charretes. Era muito comum o uso de charretes, inclusive um escritor caxiense que residiu no Rio de Janeiro, o Libânio da Costa Lobo, falava com bastante precisão sobre o aluguel de charrete. Então quem alugava charrete tinha uma boa vida. E aqui você tem lanchas que navegavam sobre o rio Itapecuru, lanchas com nomes, lancha Grajaú, lancha Gonçalves Dias. Temos também um enterro feito em rede. E aqui há uma curiosidade que distingue Caxias das demais cidades do Maranhão e de outros estados do Brasil. Por quê? O defunto na nossa cidade era espancado de cacete até chegar no cemitério. E por que esse ritual acontecia? Para que ele se desapegasse dos bens materiais, para que ele se arrependesse dos pecados e não aparecesse no sonho dos viventes. Então nós temos aqui um momento de confecção de balaios, porque nós sabemos que na balaiada um dos símbolos é o balaio, né? Então um dos líderes da balaiada de maior destaque foi Manuel Francisco Ferreira dos Anjos. Claro, depois tivemos outro como Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme, o Cara Preto, o Raimundo Gomes Vieira Jataí e o piauiense Lívio Lopes Castelo Branco.